1 Reis 18, eu vou ler dos versículos 41 até o 46, que diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém. Para você que não está muito familiarizado com este texto, você está pensando: o que é isso que está acontecendo aqui, né? Esse homem chamado Elias, ele manda um rapaz, a Bíblia diz que é o seu moço, aquele que andava com Elias, e dá uma olhada para ver se chuva estava vindo. Enquanto o moço vai olhar para ver se tem algum sinal de chuva, a Bíblia diz que Elias faz algo estranho. Ele pega a sua cabeça, ele senta no chão e coloca a sua cabeça no meio das pernas e fica ali esperando o moço ir e voltar. O moço ia, olhava de cima do monte, via se tinha um sinal de chuva, e não aparecia nada, nenhuma nuvem, nenhum trovão, nenhum vento mais forte. Ele voltava e trazia a notícia para Elias e dizia: olha, não tem sinal nenhum de chuva. Por 7 vezes ele faz isso, e depois da 7ª vez ele volta e diz: olha, tem uma nuvenzinha que parece com o tamanho de uma mão. Ele volta trazendo essa notícia. Agora, o que está acontecendo aqui? Quem é Elias? Elias, ele foi um profeta, um grande profeta. O que é profeta, Gui? O que é esse negócio aí? Profeta, na verdade, no Antigo Testamento, ele tinha a função de ser boca de Deus, né? Deus ele não falava com todas as pessoas. Deus muitas vezes, quando queria trazer uma mensagem para o seu povo, para a igreja, para o povo de Israel, ele usava a vida de homens e mulheres. Ele levantava profetas, ele levantava homens e mulheres de Deus para levar uma mensagem. Muitas vezes direcionamento, algumas vezes para exortar, para corrigir, né? Trazer uma palavra de arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender. E Deus levanta Elias, o profeta Elias, em um tempo difícil. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu preguei sobre Jezabel, né? Ela era casada com Acabe, e é justamente nessa época que Elias se levanta, é levantado por Deus para profetizar. A gente sabe através da Bíblia que Acabe foi um rei de Israel, sua esposa Jezabel, e a Bíblia diz que eles foram os piores reis que Israel já teve, né? Eles levantaram altares de adoração a outros deuses, eles fizeram tudo que eles não deveriam fazer, eles adoraram a outros deuses, eles abandonaram o Deus de Israel, eles levantaram altares para que as pessoas adorassem em todos os lugares deuses, né? E Deus não se agradou daquilo, e Deus levanta o profeta Elias neste tempo para confrontar, né, Acabe e Jezabel. Levanta Elias para dizer: olha, vocês estão no caminho errado, vocês não estão agradando o coração de Deus. E algum tempo antes disso aqui acontecer, por volta de uns 3 anos e pouco antes disso acontecer, Elias leva uma notícia para Acabe, diz: olha, o Senhor veio e falou comigo que vai parar de chover aqui nessa terra. E um dos deuses que eles adoravam era o Deus da fertilidade, da chuva, da água. E para eles aquilo era um confronto. Eles estavam confrontando. É como se Elias estivesse confrontando Acabe e Jezabel. Mas Elias traz uma palavra e diz: olha, Deus me trouxe uma palavra dizendo que a chuva vai parar aqui na terra de Israel. E acontece exatamente aquilo que Elias profetiza, aquela mensagem que Elias leva até o rei. Isso de fato acontece. A Bíblia vai contar que durante 3 anos e meio não chove em Israel. E naquele tempo
tudo girava em torno do plantio, da colheita, né, da terra. Tudo que eles faziam, os negócios, era através da colheita, daquilo que eles plantavam. Então imagina 3 anos e meio sem chover, os animais morrendo, aquela seca, aquela confusão, a terra estava em grande confusão. E depois de Elias ter dado uma mensagem ao rei, Deus fala para Elias: agora Elias, você foge. Você entregou essa mensagem, agora você foge. E eu fiquei até pensando nisso. É engraçado que a gente pode até pensar: puxa, qual seria o próximo passo depois de Elias ter sido boca de Deus, né? Ele levou uma mensagem de Deus para Acabe, para Jezabel, falando: olha, não vai chover, e de fato parou de chover. O que deveria acontecer com esse homem? Esse homem agora vai ser o primeiro-ministro, esse homem é boca de Deus, esse homem é o grande representante do reino de Deus aqui nessa terra. A gente precisa, ele vai ser agora o conselheiro, o nosso conselheiro, porque ele fala, as coisas acontecem, mas não. Agora Acabe, ele quer matar Elias. Elias, ele tem que fugir, ele tem que agora se esconder em cavernas. Os corvos, agora Deus envia corvos para alimentar dentro de cavernas. Ele sobrevive bebendo água de torrentes, de riachos. Os corvos trazem comida para ele. Ele depende, vai contar um pouquinho ali no capítulo 17, ele depende de uma viúva. Deus levanta uma viúva para cuidar da vida dele também. Eu fico pensando, puxa, mas um homem de Deus que estava trabalhando para Deus, que estava fazendo o que Deus estava pedindo que ele fizesse, que levou uma mensagem que de fato era verdadeira, e a gente vê que acontece, 3 anos de seca, e tudo isso acontecendo, e esse homem tem que viver fugindo agora, mas que parece que está ao contrário as coisas, que parece que esse homem de Deus agora tinha que ser abençoado, ele tinha que ter uma vida boa. Eu não vou pregar sobre isso, mas aqui tem algumas lições para mim e para você também, né? Porque muitas vezes a gente imagina isso, muitas vezes a gente pensa que pelo fato de termos ouvido Deus, pelo fato de estarmos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos isentos de qualquer problema, isentos dos levantes do inimigo, isentos de perseguições, isentos de as pessoas não gostarem de nós lá no trabalho ou em qualquer outro lugar, na faculdade. A gente pensa que porque estamos servindo a Deus agora a nossa vida vai ser perfeita, e a gente vê que grandes homens, mulheres de Deus, que foram boca, profeta de Deus, fizeram maravilhas. Elias, um grande profeta, mas agora se escondendo em cavernas, né? Fugindo. Depois, no capítulo 18, algum tempo depois, Deus traz novamente uma palavra, e diz assim, olha, no capítulo 18, versículo 1, muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então olha só, passam 3 anos e meio depois de Elias ter anunciado que não choveria naquela nação. 3 anos e meio depois, Deus vem e fala com Elias novamente: olha, vai agora, leva uma notícia para Acabe de que vai chover, eu vou mandar chuva agora. Elias, pela 2ª vez agora vai lá até Acabe levar uma notícia falando que vai chover. E talvez a gente pense assim: choveu no dia seguinte, choveu um pouquinho depois, mas a verdade é que não. Novamente, depois de Deus ter falado, novamente, depois de Deus ter aparecido a Elias e dito: olha, fala isso, o que acontece? Uma das maiores batalhas vai ser travada agora de Elias contra os profetas de Baal. Isso acontece entre quando Deus fala com Elias e entre o texto que eu li para vocês aqui, que fala que de fato choveu depois, né? Então nesse período, olha só, Elias, ele vai subir no Monte Carmelo e vai ter que enfrentar 450 profetas de Baal que estavam desafiando Deus, dizendo que os deuses deles eram os deuses verdadeiros. E Elias então faz um desafio e diz: não, então faz o seguinte, então se vocês acreditam que estes deuses é o verdadeiro Deus, então vamos levantar aqui um altar, vamos oferecer um sacrifício, e o Deus que for do Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu e vai consumir o sacrifício aqui no altar. E eles fazem isso. Os 450 profetas de Baal estão lá em volta do sacrifício ali, e eles começam a orar, a clamar os seus deuses, e o fogo não vem, o fogo não vem, o fogo não vem.
É engraçado que Elias começa até a tirar um sarro e falar: acho que o Deus de vocês está de férias, está no banheiro, está passeando, não está vendo o que está acontecendo. Elias manda jogar água sobre o sacrifício, ele ora a Deus, e aí Deus manda fogo do céu, e fogo consome aquele altar, aquele sacrifício, e aí todos têm que reconhecer que o único Deus era o Deus de Israel. Mas aqui nós temos uma grande batalha espiritual, na verdade, acontecendo aqui no Antigo Testamento. Olha só, um homem de Deus tendo que enfrentar, batalhar 450 homens, porque estes homens estavam dizendo que os deuses deles eram o Deus verdadeiro, e Elias estava dizendo: não, não é, existe um Deus que é o único Deus. Então, depois de Elias ser usado por Deus, depois de Elias ter levado uma mensagem e dito: olha, agora chegou o tempo onde Deus vai fazer algo maravilhoso, Deus vai trazer a chuva de volta, fica tranquilo. Depois disso ainda, ele tem que travar batalhas, ele tem que enfrentar os inimigos, uma luta, uma guerra, e talvez Elias está pensando: o que é que está acontecendo? Eu sou só um mensageiro, eu só estou dando a mensagem que Deus está me enviando, eu estou tendo que passar a enfrentar tudo isso aqui. E muitas vezes é justamente o que a gente pensa nas nossas vidas: por que comigo? Por que eu estou tendo que enfrentar isso? Por que eu estou passando por isso? Nós precisamos entender que batalhas existem toda vez que nós nos levantarmos para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Também o diabo vai se levantar para tentar nos impedir, para tentar nos desanimar, para tentar nos parar. Ele sempre vai fazer isso, mas nós precisamos entender que ele não pode nos vencer. Eles podem até fazer como fizeram ali, montar o sacrifício, clamar os outros deuses, mas o único Deus, o verdadeiro Deus, é aquele que responde com fogo do céu, é aquele que vem e mostra depois no final da história que ele é o único e verdadeiro Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: o fato de você ter uma palavra não te isenta das lutas. Puxa, que pena, eu achei que ia ser diferente. Eu coloquei aqui: mas te garante a vitória se você acreditar. Você crê nisso? Se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, não significa que você não vai enfrentar lutas e tempestades, mas significa que se você acreditar e andar nela, a vitória já é certa em nome de Jesus. Elias, na verdade, ele vai nos ensinar. Agora a gente chega ali no momento onde ele sobe no monte. Agora ele vai ali orar, porque agora ele vai esperar a chuva que Deus havia dito que iria enviar. Deus havia dito que iria enviar a chuva. Ele guerreia contra os profetas de Baal, eles matam 450, mais 400 homens. Depois é uma guerra grande, e aí depois que passa tudo isso, ele sobe no monte e fala: agora eu vou orar e vou esperar, porque Deus falou que iria fazer, então ele vai fazer. E aí Elias nos ensina algumas coisas nesse episódio aqui que eu li para vocês, e eu quero tirar algumas lições aqui nessa passagem na vida de Elias, que eu acho que que pode nos ajudar na nossa caminhada com Deus, né? Primeiro livro dos Reis 18:41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha que coisa. Quando que acontece isso aqui? Quando Elias está lá em cima, o moço está indo e voltando, nada está acontecendo, não está vendo nada, não está sentindo nada. Ele sobe para fazer o quê? Ele fica ali naquela posição, a Bíblia diz ali, orando, intercedendo. Mas antes disso ele diz para Acabe: olha, Acabe, pode subir, comer, beber, porque já se ouve o ruído de grande chuva. Que ruído de grande chuva que ele estava ouvindo? Porque o moço que estava com ele não estava ouvindo nada, não estava vendo nada. Se tivesse ouvindo alguma coisa, o moço teria dito para Elias: Elias, olha, eu fui lá, eu não vi nada não, mas eu ouvi trovões, eu ouvi um grande som. Aí você vê, a gente estava junto, eu estava ouvindo já, fica tranquilo, não apareceu nada ainda, mas a gente estava ouvindo. Que som é esse que Elias estava ouvindo? Se o moço não estava ouvindo, ninguém estava ouvindo, né? Ele manda o rei comer, ele manda o rei beber, ele manda o rei se alegrar, ele manda o rei já fazer festa, porque já havia o som de chuva
eu não estou ouvindo nada, Elias. E eu coloquei aqui o seguinte: Elias entende que o cronograma do reino é diferente do cronograma do homem. O que você quer dizer com isso, Gui? Se você tem fé para celebrar antes de receber, essa fé te habilita a viver o sobrenatural. Não é que Elias já tinha ouvido, na verdade o que acontece é que Elias tinha ouvido antes Deus falar com ele. Ele consegue acreditar de tal forma que ele já manda celebrar antes de ver qualquer coisa. Ele já diz: ei, pode comer, pode beber, pode se alegrar, porque eu já ouço som, eu já ouço ruído de grande chuva. Ele consegue fazer festa antes de ver o milagre acontecendo. Isso é fé. Muitos de nós, muitas vezes a gente pensa que temos fé. Não, eu acredito, não, Gui, eu confio. Mas na verdade nós não temos fé, na verdade nós não acreditamos, porque se acreditássemos, nós descansaríamos o nosso coração. Se nós acreditássemos de fato que Deus faria, que Ele vai fazer aquilo que Ele falou conosco, por que eu estou preocupado? Então por que eu estou com medo? Então por que eu já não estou fazendo festa antes de acontecer? A verdade é porque nós queremos ver para depois crer, mas no reino as coisas não funcionam assim. Primeiro eu creio, primeiro eu acredito, depois eu vejo. Antes de ver, Elias já disse: olha, pode fazer festa, porque eu sei que vai acontecer aquilo que Deus me falou, independente se eu vejo ou se eu não vejo. Pode festejar, pode fazer festa, manda o rei comer, manda o rei beber, manda o rei se alegrar. 3 anos e meio de seca, o rei bravo, está virado, tanto que quando Elias vai se encontrar com ele, ele fala: o que você quer comigo, perturbador de Israel? O que você quer comigo? Por 3 anos e meio no sofrimento. Agora Elias manda entregar mensagens: não, manda o rei se alegrar já, porque já se ouve, isso aqui me encanta, porque não houve nada, o homem está indo, está voltando, e está trazendo má notícia, dizendo: não vejo nada, não tem nada, o mar não está agitado, não tem nuvem, não tem coisa nenhuma. Pode comer, rei, come lá, porque eu já ouço som. Deixa eu te dizer uma coisa: é esse nível de fé que eu e você nós precisamos ter. Nós precisamos acreditar, independente daquilo que nós estamos vendo. E quando nós fizermos isso, aí sim nós estamos dando um passo e vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Agora, uma outra lição que Elias, ele nos ensina aqui também, com isso tudo acontecendo, eu gosto de falar sobre isso, que é a prova do tempo, porque a Bíblia vai dizer que ele manda o homem ir 7 vezes. Eu preguei sobre isso semana passada, retrasada, que eu falei do paralítico que ficou 38 anos no tanque ali de Betesda. 38 anos, imagina se no 37º ano o homem desiste. Estava à beira de ser curado por Jesus, de ter um encontro com Jesus, a sua vida mudada e transformada. Imagina se ele desiste depois de tantos anos. Aqui Elias poderia ter feito a mesma coisa também. Ele manda uma vez, o homem volta e diz: nada. Vai de novo o moço e volta com a notícia: não tem nada ainda. E 3ª vez ele vai e volta: não vejo nada ainda. 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez, talvez eu e você, sabe o que nós faríamos? Vamos pegar nossas coisas, vamos embora, vamos fugir de Acabe, porque nada vai acontecer. Se a gente esperar muito aqui, Acabe vai vir e vai nos matar. Mas ele tinha uma convicção no seu coração, que aquilo que ele tinha ouvido era Deus que tinha falado com ele. Portanto, se Deus tinha falado com ele, independente do que ele estava vendo, independente se era 1, 2, 3, 4, 5, ele sabia que uma hora iria acontecer. Deus me mandou nessa noite, neste lugar, para te dizer uma coisa: não pare na 5ª, não pare na 6ª, não pare na 10ª, continue tentando, continue indo. Fecharam a porta na tua cara, disseram que não. Se Deus colocou no teu coração, continua fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Ah, não deu certo, eu falhei, eu tentei, eu fui falar na frente das pessoas e eu não consegui falar nada, eu fiquei com vergonha, eu preparei um sermão, e aí cheguei lá, falei 1 minuto e falei tudo errado ainda. Continua
continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Faz umas, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Uma hora você vai ver que Deus vai começar a mover. Uma hora você vai ver que Deus vai começar a fazer de forma sobrenatural. Sabe por quê, querido? Seria muito fácil se na primeira Deus já fizesse tudo por você e para você. Mas Ele quer testar o teu coração. Ele quer ver se a tua confiança está naquilo que você vê, ou se a tua confiança está nele. É isso que acontece quando a filha de Jairo fica doente e morre. Jairo vai se encontrar com Jesus e diz: minha filha está doente, está lá em casa, vai morrer. Jesus prontifica e diz: não, vamos lá, vamos orar com a sua filha. A gente sabe da história. Depois os criados vêm, se encontram ali e dizem: não precisa mais atrapalhar o mestre, que a filha já morreu em casa, agora não adianta ir mais para lá, agora não dá mais tempo, agora já foi. E eu amo o que Jesus fala para Jairo. Ele olha e diz: Jairo, não temas, crê somente. Você só precisa disso, meu filho. Não temas, crê somente. Basicamente o que Jesus estava dizendo é: eu não falei que estou indo com você? Você prefere olhar para a circunstância? Você prefere receber a notícia que te trouxeram do que acreditar que eu que estou indo com você não posso fazer além daquilo que você imagina? Jesus estava dizendo: você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar com medo, apenas creia, apenas continue acreditando. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes na segunda vez, a gente não, eu acredito que você acredita na primeira, você acredita na segunda, você acredita mais ou menos na terceira, na quarta, a fé já está meio balançada, na quinta então, não sei direito, na sexta você já está quase parando. E muitas vezes, muitos de nós paramos, deixamos de acreditar, porque não deu certo, porque Deus atrasou, porque Ele não fez. Se Ele não fez até agora, Ele não vai fazer mais. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Talvez daqui 1, daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, eu não sei quando, mas Ele vai fazer. E disso eu sei. Agora, o que faz Elias não desistir diante da adversidade? Ele não desiste, sabe por quê? Ele não desiste pelo que ele estava vendo, porque ele já havia ouvido. Ele não desiste diante das circunstâncias, ele está vendo e nada está acontecendo, mas ele não desiste porque ele já havia ouvido Deus falar com ele. Sempre antes de vermos, nós vamos ouvir. Hoje eu estou aqui pregando, mas eu ouvi Deus falando comigo que eu iria pregar quando eu tinha 4, 5 anos de idade. Por que Deus faz isso? Porque Deus precisa preparar os nossos corações. Porque nós precisamos nos preparar para viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Ou você acha que Deus vai te colocar num lugar e nunca vai ter te falado nada, você não vai ter se preparado, você não vai ter feito nada da tua vida, e de repente você vai cair de paraquedas lá: olha o que Deus fez na minha vida. Não, Deus vai falando com você aos poucos no teu coração. Deus vai colocando um desejo. Você é pequeno ainda, você chegou na igreja, você abre a Bíblia e de repente o pastor trouxe uma palavra, aquilo falou com você. Parecia que não fazia sentido, mas você saiu daquele lugar encafifado. Falou: meu Deus, parece que estava falando comigo. Quando você entrava na igreja e parece que não tinha ninguém, só estava você e o pastor estava pregando para você. Quase toda semana alguém fala para mim: nossa, hein, parece que alguém contou minha vida para você. Quase toda semana isso acontece. Por quê? Por que isso acontece? Deus falando com você, Deus revelando algumas coisas, Deus colocando sonhos dentro do teu coração, Deus mostrando algumas coisinhas do futuro, do que Ele quer fazer, do que vai acontecer. Se você acreditar naquilo que você ouviu, deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você vê não vai conseguir te parar, porque a verdade é que muitas vezes aquilo que nós estamos vendo é totalmente contrário daquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos que eu ouvi que Deus iria me usar, mas a minha realidade, eu olho
olho e digo: como é que Deus vai me usar se eu nasci nessa casa? Como é que Deus vai me usar se a minha realidade é essa? E muitas vezes a nossa fé é destruída, é amassada por causa das circunstâncias e daquilo que nós estamos vendo. Por isso, queridos, que a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu ouvir, a minha fé está firmada na palavra de Deus, naquilo que eu ouvi da palavra de Deus, independente do que eu estou vendo, independente da minha circunstância, independente da minha situação. Eu ouvi, porque eu ouvi, eu vou esperar, e eu sei que eu vou viver aquilo que Deus me falou um dia. Por que você acha que Elias faz essa coisa esquisita que a Bíblia diz que ele faz? Um yoga espiritual ali. Cruza as pernas, põe a cabeça no meio das pernas e fica ali, parece que quase que meditando. Por que ele faz isso? Já parou para pensar nisso? Porque ele sabe que aquilo que os olhos dele vissem afetaria a fé dele. Então ele fala: eu não vou lá checar não, porque eu sei que se eu for e olhar aquele mar, aquela imensidão e não ver nada, talvez a minha fé vai ser abalada. Eu vou ficar aqui me lembrando, eu vou ficar aqui lembrando do que Deus falou comigo. Deus veio e falou para mim: eu vou derramar chuva, eu vou trazer chuva para essa nação. Vai lá, meu filho. O filho ia e voltava: e aí? Não, mas tá bom, mas Deus falou. E muitas vezes o grande problema, queridos, é que justamente nós fazemos isso. A gente coloca os nossos olhos, a gente olha demais para as circunstâncias, a gente olha demais para os problemas. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro, a tão conhecida passagem de Pedro, que Pedro fala: se é o Senhor que está aí no meio do mar, manda eu ir te encontrar. Pedro pula do barquinho, Jesus disse: vem. Pedro pula do barquinho, vai se encontrar com Jesus, e ele está andando sobre as águas. Um milagre maravilhoso está acontecendo. Quando a Bíblia diz que ele começa a reparar no vento, na tempestade, o que acontece? Começa a afundar. Quando ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos na grandeza da tempestade, no poder da chuva, no poder do vento, aquilo enche o coração dele de medo, e a Bíblia diz que ele começa a afundar naquele momento. E muitas vezes é exatamente isso que acontece com as nossas vidas. A gente começa a reparar no problema demais, a gente começa a viver o problema demais, a gente começa a olhar o diagnóstico do médico demais e dizer: realmente, olha, Deus tem promessas, mas olha aqui o que o médico me disse. Deus tem promessas, mas olha a minha situação, Gui. A gente começa a gostar do problema demais, a gente começa, parece que, curtir o problema, e se esquece de colocar os nossos olhos no Senhor, se esquece de nos lembrar todos os dias que nós temos uma palavra. Quem tem palavra de Deus não morre antes da hora, não. Quem tem promessa não morre antes da hora, não. Aquilo que Deus falou com você vai se cumprir, se você acreditar. Depende de você também. Agora, se você colocar os teus olhos nos problemas e escolher não ouvir aquilo que Deus falou com você, você não vai viver aquilo que Ele tem preparado, porque certamente os desafios da vida vão vir, certamente as dúvidas vão vir. Será que Deus vai fazer? Será que vai dar certo esse negócio? Eu estava falando com um menino ali atrás agora, e ele veio me pedir oração, que ele vai fazer algo essa semana, ele vai pregar no lugar. Ele falou: estou meio com medo. Eu falei: cara, se tem um cara certo para te falar sobre isso, sou eu. Porque eu tinha tudo para não ser essa pessoa que estou aqui falando com vocês. Porque eu tinha medo, tinha vergonha, fugia, não apresentava trabalho na escola, me sentia chamado desde muito pequeno, meu coração queimava em pregar a palavra de Deus e fazer isso que eu faço hoje, mas eu falava assim: não sou a pessoa certa para isso, porque não sei fazer, não sou capaz. E muitas vezes a gente olha mais para a nossa falta de habilidade, a gente olha mais para os problemas, a gente olha mais para as circunstâncias, a gente olha mais para a nossa realidade do que para aquilo que Deus colocou nos nossos corações. A gente duvida de Deus.
aquele que criou os céus e a terra, aquele que te criou, aquele que te formou. Deixa eu te dizer uma coisa, você acredita que Deus criou você? Você acredita que Deus te formou? Você acredita que você nasceu com um propósito? E tudo aquilo que Deus te criou para fazer, deixa eu te dizer uma coisa, já está dentro de você. Você é capaz para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez as pessoas digam, ah não, você não vai conseguir, não tem jeito. Fica tranquilo, porque se Deus te disse que tem jeito, Ele já colocou o que você precisa dentro de você. Talvez você ainda não descobriu, mas está aí dentro, e na hora certa vai começar a florescer, e você vai ver que essa palavra vai tomar vida e vai acontecer. Então a grande salvação, na verdade, para nós pode ser o segredo de colocar a cabeça entre as pernas. A grande salvação para mim e para você talvez seja essa aqui, esse ensinamento de Elias. Porque é muito tentador a gente viver por sentimentos. É muito tentador a gente viver pelo que nós estamos sentindo, por aquilo que a gente vê todos os dias. Porque a gente é de carne, a gente é de osso, a gente sente dor, a gente fica triste, a gente recebe más notícias, a gente é a vida. E muitas vezes é mais fácil a gente viver pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, do que viver pela palavra, do que viver pelas promessas, do que viver por aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Até porque geralmente aquilo que Deus coloca nos nossos corações é tão grande, que está tão distante da nossa realidade, que está tão distante do que nós poderíamos realizar. E eu acredito que Deus gosta de fazer assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá, você vai precisar reconhecer, eu sei que não sou eu, que se dependesse de mim, eu não estaria aqui. Se dependesse de mim, da minha habilidade, da minha capacidade, eu não chegaria nesse lugar. Aí a gente reconhece, foi Deus que me trouxe até aqui, foi Deus que fez isso na minha vida. Quem faz chover, gente? Ninguém faz chover não, se não for Deus, vai chover, e chove. Elias está ali, ele sabe que ele dependia de Deus, ele sabe que se Deus não movesse, ele sabe que se Deus não fizesse alguma coisa, nada iria acontecer. E é neste lugar que eu e você precisamos estar. Que lugar, Gui? Um lugar de dependência. Deus, se o Senhor não fizer, não tem como. Se o Senhor não fizer, nada vai acontecer, porque eu dependo do Senhor. Não se esqueça, não ande por vista, não ande por aquilo que você vê, mas ande por aquilo que você ouviu e que Deus falou com você. Agora é interessante que depois de 7 vezes do homem ter ido e ter voltado, voltou e trouxe notícia ruim pra caramba, não deu nem uma mentidinha para animar o amigo, eu senti um ventinho mais ou menos. Não, ele não viu nada e falou, não vi nada mesmo, não tem nada acontecendo. 7 vezes e Elias, não, vai mais uma. E depois a Bíblia diz que depois da 7ª vez o homem volta e diz, tem uma nuvem, é do tamanho de uma mão, de um homem. E eu fico pensando, o que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, perto de uma tempestade que seria necessária para regar aquela nação toda? Porque 3 anos e meio de seca, querido, para molhar aquela terra toda, tinha que ser muita chuva, não era um dia de chuva não, tinha que chover dias, né, para regar tudo, para molhar a terra, para os animais terem água para beber. O homem volta, parece que até meio desanimado. Eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É como se ele estivesse dizendo, olha, tem alguma coisa, mas é insignificante. Eu vejo alguma coisa, mas é pequeno demais. Eu vejo alguma coisa, mas essa pequena coisa acho que não vai resolver o nosso problema. Mas sabe qual a diferença do moço para Elias? Quando Elias ouve isso, sabe o que ele faz? Não, então faz o seguinte, já manda Acabe descer do monte, porque vai chover tanto que depois ele não vai conseguir descer com as carruagens, vai dar problema. Já manda ele descendo, porque a chuva já está vindo. Qual era a diferença do moço para Elias? O moço traz uma notícia como se fosse algo insignificante. Olha, tem uma
nuvem pequena. Elias já vê como algo grandioso. Ele diz, olha, já diz a Acabe, manda ele descer. Qual que foi a diferença? A diferença, queridos, é que Elias havia ouvido, e aquele moço não havia ouvido. Então quando ele vê mesmo algo que parecia insignificante acontecendo, ele sabe que aquilo que ele havia ouvido estava se cumprindo. Ele sabe que mesmo sendo pequeno, ele sabe que mesmo parecendo ser insignificante, parecendo pequeno demais, mas ele sabia que Deus já estava trabalhando. Ele já tinha convicção no seu coração, porque ele sabia, olha, Deus já começou a fazer, a palavra de Deus já está se cumprindo. E muitas vezes nas nossas vidas é justamente assim. As pessoas podem olhar e dizer assim, mas nada está acontecendo. Pequenas coisas que Deus vai fazendo, pequenas coisas que Deus vai movendo. Para muitos pode até parecer que é insignificante demais, mas para você que ouviu, você sabe que Deus está movendo, você sabe que Deus está mexendo as coisas, você sabe que Deus está trabalhando a seu favor, você sabe que Deus está fazendo alguma coisa. As pessoas olham e dizem, não, aonde você quer chegar? Como é que você vai chegar? Parece que isso é muito pequeno perto do lugar que você está me dizendo, mas você sabe porque você ouviu. Aquilo pode parecer insignificante, mas para você significa muito, porque se Deus começou a fazer alguma coisa, eu tenho uma palavra na Bíblia que diz que aquele que começou a boa obra, então se ele começou, significa o quê? Que ele vai terminar, porque diz que ele é fiel para terminar a boa obra que ele começou. Então se ele começou, ele vai terminar. Pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas se ele começou, ele vai terminar. Para o moço que não tinha ouvido nada, aquilo era algo pequeno, não significava muito. Para Elias significava tudo, porque ele já havia ouvido. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O problema, sabe qual é? O problema não é o que você está vendo, o problema é o que você está deixando de ouvir. Talvez você não esteja vendo porque você não ouviu. Talvez você não está percebendo nada porque você não ouviu. Quantos nessa noite podem, porque já ouviram, podem perceber, puxa, olha, Gui, olhando para trás, olhando a minha vida, eu posso ver a mão de Deus agindo, eu posso ver a mão de Deus direcionando. Sabe que 10 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu posso ver que a forma que Deus conduziu em vários momentos aonde eu não conseguia compreender aonde Deus estava movendo, e eu não conseguia saber o que Deus estava fazendo, e eu confiei em Deus, mas hoje eu percebo que Deus estava movendo, eu percebo que Deus estava trabalhando, eu percebo que Deus estava fazendo algo em meu favor. E hoje eu percebo que Deus estava fazendo alguma coisa. Quantos podem dizer isso? Muitas vezes a gente vai entender só lá na frente o que Deus estava fazendo. E aí um grande milagre acontece. Primeiro que acontece um milagre antes de acontecer esse grande milagre da chuva que chega, né? A Bíblia vai dizer que a carruagem de Acabe vai descer, Acabe vai descer, e Elias sai correndo atrás da carruagem de Acabe. A Bíblia vai contar que ele corre, e a Bíblia diz lá que são 25 quilômetros, ele corre atrás da carruagem. Diz que a presença de Deus toma ele sai correndo. Meu amigo, o cara faz uma maratona ali, fugindo da chuva, descendo a montanha. E depois a chuva cai e a palavra se cumpre, porque a palavra sempre se cumpre, porque nós servimos a um Deus que é fiel. E aqui nós temos algumas lições que nós podemos tirar para as nossas vidas, de o que nós podemos fazer para que a gente possa ver a palavra que Deus nos deu se cumprindo em nossas vidas. A gente precisa entender que existe um processo, a gente precisa entender que vamos enfrentar algumas coisas, a gente precisa entender que pode ser que no meio do caminho a gente se sinta desencorajado, desanimado, circunstâncias e situações se levantam para tentar nos desanimar, mas
se eu continuar acreditando, se eu decidir escolher ouvir e não apenas olhar para aquilo que eu estou vivendo, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Acredite nisso, querido e querida, você que está neste lugar nessa noite, você vem semana após semana e você ouve palavra, você ouve promessa, você abre a tua Bíblia na tua casa e Deus fala com você, você tem promessas para a sua vida e muitas vezes você está vivendo problema, você não consegue acreditar. Eu vim nessa noite para te lembrar, olha, Deus, aquilo que Ele tem falado com você, Ele vai realizar na tua vida em nome de Jesus. Continua firme, não desista na primeira, na segunda, na terceira, continua, vai, porque na hora certa, tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Eu tenho descoberto cada dia mais que eu sou um pregador que amo pregar sobre fé, porque não tem outro jeito. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus, sem fé é impossível nós vivermos essa vida com Deus, porque quando a gente abre a palavra de Deus, ela é carregada de tantas coisas boas, e muitas vezes a gente está numa situação ruim, e a gente tem um monte de promessa boa. Como é que isso vai acontecer? Eu preciso de fé. É acreditar além do que eu posso ver, é acreditar e confiar na palavra de Deus, e saber que a palavra de Deus é verdadeira, e se cumpre na minha vida, se eu andar nela. Você acredita nisso nessa noite? Então por isso eu quero te dizer uma coisa, pega essa palavra, pega isso que Deus tem falado com você, pega este sonho que Deus colocou no teu coração, pega esse chamado que você sente queimar no teu coração, e acredita nisso que Deus colocou dentro de você, porque se foi Ele que colocou, vai acontecer em nome de Jesus. Nada vai poder te parar no meio do caminho. Não deixe que nada e ninguém desanime, te diga que não vai dar certo. Não deixe que o tempo, nada roube a tua fé, porque você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Você recebe essa palavra nessa noite? Aplauda o Senhor Jesus. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar.